Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom. O nosso entrevistado de hoje é Marcos Estevão. Marcos Estevão é professor de publicidade, músico e coordenador publicitário de uma emissora de rádio. É formado em Publicidade e Propaganda e tem pós-graduação em Assessoria de Comunicação e Marketing em Vendas. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Marta, tudo bem? E você? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Marta. É um prazer imenso estar falando contigo hoje para poder falar um pouquinho da minha vida, falar um pouquinho da nossa amizade também. E é muito bom, muito gostoso estar aqui contigo hoje. Marcos, a gente se cruzou um dia aí e a amizade, assim, permaneceu mesmo a gente estando distante. Faz tempo que a gente não se vê, mas a amizade permaneceu. Isso é gostoso que isso aconteça, como se a gente nem tivesse parado de conversar, porque a gente batia bastante papo. Parece que a gente conversou ontem. É verdade, é verdade. A amizade verdadeira é assim, né? Essa troca de experiência, passa 2 horas conversando, parece que passou 10 minutos. De um assunto emenda no outro, e no outro, e no outro, e é muito bom. E hoje você está aqui não como professor, não como coordenador publicitário, você está aqui como músico. Mas antes de você cantar pra gente, você vai dizer para nós como é que você iniciou a sua carreira de músico. Porque de publicitário, ok, a gente entende, professor, você estudou, fez uma faculdade e foi seguindo uma carreira. Isso. Você realmente sempre quis ser músico? Sempre, desde que eu me entendo por gente, Marta. E claro, a minha carreira como músico teve altos e baixos, como toda carreira, como tudo na vida tem altos e baixos, né? Mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser cantor, músico. Então tem um tio que quando eu nasci já tocava violão, e aí eu iniciei meu gosto musical ainda criança, né, por influência dele, e desde então eu sempre quis ser cantor. Então, um momento da minha vida eu falei, não quero mais ser cantor, quero ser veterinário, que eu gostava muito e gosto muito de animais, cachorro, gato, pássaros, peixes, gosto bastante, mas depois o amor pela música fala mais alto. Depois, na época da adolescência, na escola, a vontade de aprender a tocar um instrumento, que é o violão, depois arriscar um pouquinho em outros instrumentos também, fez com que isso ampliasse a minha paixão pela música. Então, a minha vontade de ser músico, ela já começou desde muito cedo. Você começou a cantar em churrasco, depois você se apresentou em show. Como é que foi essa sua trajetória? Decidiu ser músico, decidiu, ou pelo menos entrar no mundo da música. E aí, como é que você fez? Você já começou fazendo show ou foi só brincadeiras em churrasco? Que a maioria das pessoas começa assim. Vamos tocar no churrasco, vamos tocar numa festa tal. Como é que foi o seu início de carreira como músico? Eu cresci numa família muito musical, família paterna. Então, já no churrasco, quando eu não sabia tocar violão, meu tio tocava, eu cantava, ele tirava as músicas que eu não sabia, que ele não sabia tocar, ele tirava para que pudesse me acompanhar. O meu irmão também, embora não tenha seguido por essa carreira artística, nem na música e nem no teatro, e o teatro é a paixão da vida dele, mas ainda assim foi importante para a minha formação, para me incentivar. Então, meu irmão era muito bem-humorado, é muito bem-humorado, ele gostava de fazer canções, de criar canções, e aí ele criava as dele, eu criava as minhas, e a gente disputava dentro de casa, no churrasco, ele apresentava as dele, e eu apresentava as minhas canções também. Então começou no ambiente familiar. Depois disso, na adolescência, com os amigos, eu ia para barzinhos de Santa Bárbara, Americana. Eu era aquele cara que sentava na mesa do barzinho, meus amigos conversavam, falavam de futebol, falavam de namoro, falavam de escola, falavam de faculdade, e eu só ficava parado olhando para o músico, admirando o músico, aquele cara que estava cantando, que estava tocando. Eu ficava muito admirado e pensava,
eu quero fazer isso um dia, Mas a minha timidez, eu sou uma pessoa muito tímida, hoje menos, mas já fui muito mais que isso, me impossibilitou de começar a tocar naquele momento na adolescência, né? Lembrando que eu tenho a timidez não como um bloqueio, mas sim como uma característica. E aí eu fui vencendo, fui por influência da família, alguns me incentivaram, e isso foi muito importante para eu vencer a timidez. E aí, Marta, algo muito interessante aconteceu na minha vida. Eu nem sempre corri atrás desse meu sonho, para ser sincero para você. Eu fiz Senai, tive uma boa educação, fiz curso técnico também na área de mecânica, de usinagem, mecatrônica. Iniciei a faculdade de engenharia de controle e automação, então eu estava nesse universo de engenharia, na área de exatas. Chegou uma hora que eu pensei, nossa, mas eu não estou feliz fazendo isso. E eu tinha 19 anos de idade naquela época e achava, nossa, mas é uma vida inteira dedicada ao estudo na área da engenharia, na área de exatas. Agora eu vou mudar? E eu pensava muito no meu pai, né? Falei, meu pai não vai gostar que eu largue tudo isso, largue a faculdade de engenharia. E ficava muito ali dividido. E não por conta disso, mas eu acabei sofrendo um acidente de moto que fez com que eu interrompesse a faculdade de engenharia. Eu estava apenas no primeiro semestre. Aí eu falei, nossa, quanta coisa eu deixei de fazer e não fiz pensando no que meu pai poderia achar de mim, sendo que eu nem sequer tinha conversado com ele o que ele achava sobre isso, e ficava ali com medo de comentar, de falar, de expurgar os meus desejos, de repente tentar alguma coisa na música e dar certo ou não, mas eu teria que experimentar para saber se isso daria certo ou não. E aí fiquei um tempo afastado do serviço, né, me recuperando. Eu tive uma fratura exposta na perna naquela ocasião. Muita coisa aconteceu na minha vida, passei a ler diversos livros, de diversos conteúdos, livros de autoajuda, livros, romances policiais, e eu falei, não, eu preciso investir mais em mim e não me preocupar tanto com o que as pessoas têm a dizer. Eu quero ser músico, eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar. Eu fui lá, juntei umas economias, comprei um violão, comprei uma caixa de som. Eu já tocava, tá? Eu já tocava nessa época, aprendi a tocar alguns acordes, aprendi com o meu tio, outros acordes com alguns amigos, fiz uns 3 meses de aula com uma mulher que morava perto de casa, e com isso fui ali aprendendo um pouquinho com cada um pouquinho na internet, mas era menos acessível na época. Fui aprendendo um pouquinho com as revistinhas que eu comprava na banca de jornal, na banca de revistas, e com isso eu fui formando o meu aprendizado. E aí eu falei, bom, vou tentar. E fui batendo de barzinho em barzinho, fiz um cartãozinho de visita. Eu sou músico aí e tal, e você acha de me contratar para tocar no seu bar, na sua lanchonete? E aí aprendi também na área de vendas, né? Eu tive que me vender nessa hora, então eu comecei a perceber quais eram as palavras que agradavam mais, qual a abordagem mais apropriada para que o dono do estabelecimento me desse a atenção, me desse a oportunidade de tocar num dia específico, me cedesse uma data para que eu pudesse me apresentar. E aí fui aprendendo não só a parte musical, a parte como me comunicar com o público. Isso tudo foi um aprendizado enorme. E desde então eu tô na área. Eu comecei a tocar em barzinhos em 2009, já faz 11 anos que eu toco em barzinhos, lanchonetes, restaurantes. Toquei em diversos eventos também, casamentos, aniversários, até aniversário de cachorro já toquei. Isso é bom, aniversário de cachorro, hein? É verdade, Então são experiências legais que a música me proporcionou. Eu sou muito grato à música por isso. Você também compõe, Marcos? Eu componho sim. Faz um tempo, na adolescência eu compunha muito para as minhas namoradas, ou para aquela pessoa, como eu era muito tímido, né, que eu tinha vontade de namorar, mas nunca namorei. Eu sempre levei a música como uma ferramenta de paz, de autoajuda, mas faz uns 2 anos eu decidi então começar a escrever algo que fizesse a pessoa pensar, que levasse uma energia muito positiva para quem estivesse ouvindo, contando as minhas experiências, mas sem ser muito pessoal, para que ela se tornasse uma coisa bem abrangente e que servisse muito bem aos ouvintes da música, especificamente falando. Você não quer mostrar uma dessas composições aqui no Multidom? Claro, quero sim. Pode ser com uma delas que se chama Sorte. Cada uma delas tem uma explicação. Você vai explicar antes ou depois da música? Essa música se chama Sorte, e uma frase de efeito dela, como eu sou publicitário, eu sempre procuro encontrar também um refrão que seja facilmente difundido, entendido, captado, como se fosse um slogan de uma propaganda, de uma campanha publicitária. Uma frase muito interessante que eu procurei passar através dessa música, que é assim, sorte
é a desculpa de quem não se comprometeu. Porque eu ouvi isso muito na minha vida também, Marta. Quando você lê o meu currículo, para alguns, nossa, como essa pessoa faz muita coisa. Para outros, nossa, ele só fez isso na vida. Então vai do ponto de vista, claro. Mas eu ouvi muito, nossa, você teve sorte na vida. Tive sorte, sim, tive muita bênção. Nasci numa família, não nasci em berço de ouro, mas também não nasci numa família miserável financeiramente falando. Mas eu tive as minhas dificuldades. Enquanto família, nós tivemos nossas dificuldades. Eu estudei em escola pública, peguei ônibus muitas vezes, suei muito para comprar a minha moto, suei muito para comprar o meu primeiro carro, suei muito, virei noites sem dormir, fazendo o meu TCC, tirando música para tocar num evento específico que a pessoa me ligou e falou, eu preciso que você toque num evento daqui 3 dias. Nossa, e quero que você toque essa música. Deixa eu passar a noite aqui tirando essa música para que fique muito bem executada no dia do evento. Então, talvez sim, tive sorte, mas tive entrega também. Eu me entreguei, eu me esforcei para ir. E quando eu ouvi essa palavra sorte, aí eu falei, bom, essa pessoa fala, você teve sorte. Ela está usando a palavra sorte como uma desculpa. É a desculpa porque ela não se comprometeu. Então, eu não me comprometo, então aquele que vence na vida, eu falo que ele teve sorte. E aí ela vai se enganando. Confesso que a gente também tem que tomar cuidado, tem que vigiar para não cair nessa zona de conforto e começar a dar desculpa para tudo que acontece na nossa vida. Vamos lá? Alma leve, leve, entregue ao mundo o que só você recebeu. Feche os olhos e com o coração enxergue apenas o que todos veem. O passado é um embrulho amassado que você pode abrir. Mas olhar pra frente é se encher de ânimo e agir. Sorte é a desculpa de quem não se comprometeu. Se a vida tá difícil, a mudança só depende de você. O que é do outro, você também consegue. Faça por você, faça por merecer. Sorte é a desculpa de quem não se comprometeu. Se a vida tá difícil, a mudança só depende de você. O que é do outro, você também consegue. Faça por você, faça por merecer. Alma leve, leve, entregue ao mundo o que só você recebeu. Feche os olhos e com o coração enxergue apenas o que todos veem. O passado é um embrulho amassado que você pode abrir. Mas olhar pra frente é se encher de ânimo e agir. Sorte é a desculpa de quem não se comprometeu. Se a vida tá difícil, a mudança só depende de você. O que é do outro, você também consegue. Faça por você, faça por merecer. Que bacana! O passado é um papel amassado que você pode abrir? Exatamente. É uma letra praticamente motivacional, né? Passado, deixa no passado. Se você quiser abrir, pode abrir, mas ele é um papel amassado e já ficou para trás, né? E o futuro é olhar para frente com entusiasmo e agir. Aí, muito bacana essa sua música. Você trabalhou nessa música mesmo? Não vou escrever uma música assim, assim, assado? Ou ela, de repente, apareceu na sua mente? Essa frase
Você conseguiu porque você teve sorte. Ela ficou martelando na minha cabeça durante muito tempo. Então, o tema da letra, eu já pensei ali mesmo. Eu preciso escrever uma música porque isso tá martelando na minha cabeça. Tá muito frequente, tá muito vivo. E aí eu comecei a escrever e eu não quero fazer disso uma ferpa. Eu me senti ofendido, agora eu vou ofender alguém. Não, eu vou transformar isso em algo que seja motivacional, motivador, que cause entusiasmo para a pessoa. Deixa o passado no passado, olha para frente. Se a pessoa teve sorte, você também tem. Você tem um futuro pela frente. Haja, trabalhe para você conseguir. É claro, Marta, eu preciso deixar claro também, quando eu falo isso, tem muita gente que trabalha duro e acaba não conseguindo, não é porque falta de sorte ou por falta de ação, porque tem outro lado também. A gente precisa falar num momento como esse de política, falar que precisamos ter uma sociedade que tenha equidade entre a gente. Claro, volto a falar, eu não nasci num berço de ouro, mas também não nasci numa comunidade carente, não nasci desprovido de recursos financeiros, mas eu tive que batalhar. Isso não quer dizer que eu tenha que dar uma lição em quem está numa situação social mais baixa do que a minha. A gente precisa ajudar. Por isso até que a letra, eu não quis transformar ela em algo pontiagudo, que machuca, que dá um tapa na cara. Olha, você está querendo falar de sorte, é só você trabalhar. Não é isso só. É você procurar recursos, procurar ajuda para que possa conseguir também. Você ouve o programa Multidom. O bate-papo de hoje é com Marcos Estevão. Marcos, você disse que levou lá seu cartãozinho para os bares, para os lugares, para as pessoas, tentando mostrar o seu trabalho. Apesar de você ser tímido, você fez isso. Aí, quando você realmente conseguiu o seu objetivo, você parou de procurar outras pessoas para apresentar o seu trabalho? Os trabalhos acabaram aparecendo ou você ainda teve que batalhar bastante para conseguir mais e mais shows ou mais apresentações? Eu continuei batalhando e entregando meus cartões em outros bares também. É claro que conforme eu ia me apresentando, pessoas iam me indicando em outros bares, falavam com os donos de estabelecimentos, você precisa trazer esse cara aqui, traz esse cara para cantar aqui, que ele é animado, que ele é isso, que ele é aquilo, né? Mas mesmo assim eu não parei. Em alguns momentos eu diminuía as minhas visitas em bares, em restaurantes, meus contatos. Porém, parar, eu nunca parei de fazer contatos. Ainda mais agora, em época de pandemia, que ficou tudo parado, né? Não tinha como eu visitar, não tinha como eu procurar, ligar, mandar mensagem para ninguém, porque nós não estávamos tendo eventos de nenhuma natureza. Porém, agora, como voltaram a aparecer, procura por músicos, pelo meu trabalho para me apresentar em alguns restaurantes, barzinhos, casas noturnas. E aí eu voltei, então, com alguma certa cautela, sou músico, voltei a fazer os contatos. Depois da pandemia, você chegou a fazer alguma apresentação ao vivo pela internet ou você não teve essa oportunidade? Tive sim. Tive essa oportunidade de fazer a minha apresentação virtual, as famosas lives, né? Participei de 2. Não foi exclusivamente lives minhas, mas foram lives sociais. Uma delas em prol a PAI, de Santa Bárbara do Oeste, e uma outra em prol a animais, para trazer recursos para a castração de animais de rua. Então foram essas 2 minhas participações. Vamos de outra música? Vamos sim. De sua autoria também? Isso. Essa se chama Conselhos Serenos. É como se fosse uma mensagem, um conselho de Marcos Estevão para Marcos Estevão. Se eu pudesse me dar um conselho, qual conselho que eu daria? Aquieta sua mente, fica tranquilo, tudo vai dar certo, paciência e persistência. Tudo que eu escrevo, muitas vezes vem de forma natural, porque a gente, não ia dizer eu sou formado assim, mas nós somos formados por tudo aquilo que nós ouvimos, vivemos, vemos, aprendemos. Então essas 2 palavras, elas vieram assim de forma instantânea e instintiva, porque minha mãe falou muito isso pra mim durante a vida, né? Paciência e persistência. E tá aí na música. Deixei a casa aberta pro sol entrar, deixei a casa limpa pra quando você acordar, não esquentar a cabeça, nem alimentar o barulho dentro de si.
for sair, não se esqueça, paciência te coloca em qualquer lugar. Se você cair, não pereça, persistência é a virtude dos que querem chegar. Quando for sair, não se esqueça, paciência te coloca em qualquer lugar. Se você cair, não pereça, persistência é a virtude dos que querem chegar. Esqueça seus problemas, gaste tempo com pessoas boas e evite as más. Beba tolerância, respire fundo e se encha de amor além de ar. Quando for sair, não se esqueça, paciência te coloca em qualquer lugar. Se você cair, não pereça, persistência é a virtude dos que querem chegar. Ninguém conseguiu da noite pro dia, muito sangue e suor sempre alguém derramou. Mas toda batalha sempre será vencida. É só você não ser seu inimigo, seja o seu mentor, seja o seu mentor. Marcos, é legal. Aí, paciência te coloca em qualquer lugar. Um bom conselho esse. A gente tem uma pressa, a gente tem uma ânsia de fazer as coisas, de querer que tudo saia de uma vez. Paciência te coloca em qualquer lugar. Beba tolerância, respire fundo e se encha de amor além de ar. Não seja seu inimigo. Às vezes a gente se sabota em vários aspectos da vida e a gente se torna realmente nosso próprio inimigo. Você estava inspirado quando escreveu essa música aí para dar um conselho a si mesmo. Você estava precisando desses conselhos, Marcos, quando você escreveu essa música? Eu tava. Ô Marta, eu me questiono muito sobre muitas coisas na vida, sabe? E eu acho que esses questionamentos, eles devem existir, porém eles não devem persistir por muito tempo, sempre o mesmo questionamento. Então esses questionamentos fazem muito barulho dentro da gente. Então por isso que eu falei, bom, pense em alguma coisa para aquietar o seu coração, aquietar a sua mente. Por isso até o nome conselhos serenos. Eu imaginei um eu deitado na cama de manhã e um outro que sai para trabalhar. Então aquele que sai para trabalhar, ele deixei a porta aberta para o sol entrar, né? Deixei a casa limpa para quando você acordar não esquentar a cabeça e nem fazer barulho dentro de si, né? Tá tudo certinho, tudo tranquilo, fica calmo. E aí falando um pouco de paciência, de persistência, foram duas palavras que eu preciso ter muito na minha vida. Ter muita paciência e muita persistência. Marcos, aí você vai cantar a última música pra gente. Eu agradeço aí você pela sua disponibilidade de bater um papo aqui no programa Multidom. Você canta uma última música pra gente e explica por que você compôs essa outra música. Tá certo. Passou voando, né, o programa Multidom. Passa voando. Ô, Marta, eu agradeço demais o convite por estar aqui, batendo esse papo com você. Maravilhoso. Parabenizo você pela apresentação, pelo trabalho, pelo programa, pela rádio, tá tudo muito lindo, muito maravilhoso, acompanho sempre. E essa última canção, eu não tinha deixado por último, mas ela caiu por último, uma canção também que eu compus. Ela sim é uma canção de amor, porém ela fala de um amor diferente, ela fala de um recomeço. E aí, essa canção eu fiz para minha sobrinha, já que nasceu nesse processo meu de renascimento, de aprendizado através da dor, que foi através do acidente, que fiquei um tempo sem andar, um tempo aí sem trabalhar, precisando alimentar minha cabeça com leituras e leituras. Então, quando essa minha sobrinha nasceu, eu estava reaprendendo a andar e ela aprendendo a andar. Então,
aquela frase, né? O começo e o final é sempre muito parecido, mas o recomeço e o começo também é muito parecido. E essa música fala, como é um recomeço, é de reinventar o amor. Esse é o título da canção. E já aproveitando, fazendo um gancho lá no começo do programa, quando você me perguntou se eu sempre quis ser músico, eu falei que sim, que é um desejo desde da minha infância. Eu passei por uma experiência legal com essa minha sobrinha, quando um dia ela chegou e falou assim para mim: tio, o que você queria saber? O que você queria ser quando fosse criança? E eu falei: cantor, músico. Ela abriu um sorriso enorme e falou: desde aquela época, eu falei sim, hoje ela está com quase 14 anos, ela devia ter uns 7, 8 anos naquela época. E ela falou: desde aquela época? Eu falei sim, desde aquela época. Ela ficou muito feliz, eu não entendi naquele momento. Depois eu comecei a pensar, bom, a mãe dela queria ser enfermeira, e tem uma outra profissão, é muito feliz, mas não é mais enfermeira. Então, meu irmão queria ser cineasta ou ator, e não é ator, ele é um administrador de empresas hoje. E é muito feliz, segue a vida deles. Porém, ela perguntou pro pai que queria ser uma coisa e não era, não se tornou aquilo. A mãe queria ser uma coisa e não se tornou aquilo. Quando eu falei que queria ser músico, e sou músico, ela pensou: poxa, é possível. Porque até então, perguntou para um, perguntou para o outro. As crianças sonham, mas quando se tornam adultas, o sonho não se realiza. E quando ela chegou em mim, perguntou isso e viu que se concretizou, ela falou: é possível realizar os sonhos. Sim, foi como escutar uma canção de amor quando você chegou. Como esperar o pôr do sol em dia de chuva. Foi como me aquecer do frio com a presença sua. Definitivamente entender que o tempo cura. Você me faz crescer, ser melhor a cada dia. Enfrentar o medo, acreditar em mais um dia. Tudo é possível, o dia escuro vem mostrar. Um dia a gente perde pra poder realizar. Pregados na parede, um desenho todo seu. Nossos desenhos, textos que você inventou. Reinventar palavras, reinventar o amor. Muito obrigado, Marta, pelo convite. Eu que agradeço essa participação. Estou ainda muito honrado pelo convite e muito feliz. Você tem um toque, assim, realmente que faz a gente pensar, as suas letras fazem a gente refletir. É um pouquinho mesmo da sua maneira de ser. Parabéns. Obrigado, Marta. Obrigado mais uma vez. E vamos ouvir agora o Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Olá, ouvintes do programa Multidom. Sou o Dr. Rony e hoje no Seu Direito na Rádio quero falar sobre um assunto muito importante: adoção e barriga de aluguel. É que recentemente vi uma reportagem em que uma mãe doava seu filho através de uma rede social. Pois bem, isso é vedado por lei. Qualquer pessoa ou mãe, por exemplo, que não tenha condições de cuidar do seu filho, deve se encaminhar para uma vara da infância e da juventude na sua cidade. Através deles, serão encaminhados para um processo de adoção legal, onde serão acompanhados tanto a criança quanto essas pessoas que irão adotá-la. Isso traz mais segurança tanto para quem adota, tanto para a criança também, que terá segurança e acompanhamento jurídico e também de sociólogos e psicólogos, que farão o melhor para que essa criança tenha um convívio socialmente adequado. Me perguntam muito sobre quem pode adotar. No Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa tem que ser maior de 18 anos e civilmente capaz. Pode ser casais ou pessoas solteiras.
E uma inovação trazida em 2015 pelo STF é a adoção homoparental. É o reconhecimento de adoção por casais homoafetivos. É a evolução do direito conforme a necessidade da sociedade. Outra coisa que me deixou muito preocupado é a questão das barrigas de aluguel. O que significa isso? É quando uma pessoa, uma mulher, não tem condições de gerar um filho por problemas fisiológicos, adota emprestado a barriga de outra mulher, utilizando seu material genético e do seu marido. Ocorre que em alguns países é permitido a adoção da barriga do aluguel e cobrar por essa situação, mas no Brasil isso é vedado por lei. Qualquer pessoa que ceda o seu útero na sua barriga para gerar uma criança deve fazer de maneira gratuita e principalmente através de uma ordem judicial, porque haver a segurança de que essa pessoa que está tentando essa situação não tenha um arrependimento do outro lado da pessoa que cedeu a sua barriga. Pois bem, temos que pensar sempre no melhor para a criança e para isso devemos fazer isso acompanhado de uma ordem judicial e também do Ministério Público, de uma assistente social e psicóloga, para que o melhor seja conduzido com o direito da criança e daqueles que estão adotando. Pois fica a dica, qualquer dúvida, procure o Ministério Público, os conselhos tutelares, o serviço de promoção social para quem queira adotar ou queira dar alguma criança para adoção, mas que isso seja de forma segura, tanto para a pessoa que está adotando, para aquela criança que vai ser adotada. Fica a dica de hoje. Você ouviu O Seu Direito no Rádio, com o Dr. Rony. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.